Um rabino me ensinou na prática antiga para cortar de raiz qualquer maldição, qualquer peso invisível que levava pegado ao corpo. Me diz o que devia ser em la parte mais íntima, em esse lugar que nadie mira, que nadie menciona, pero que guarda o centro de todo lo que somos. Me habló com uma seriedade que jamais olvidaré, como que entrega o secreto que não pode perder-se. Me explicou que existe um ponto em nuestro corpo, em nuestra intimidade, que é essa la puerta de entrada y de salida de fuerzas que ni sequer sospechamos. Me diz o que, se lo limpiaba, se lo liberava com consciência, todo lo demais começaria a cambiar. Y tinha razão, absolutamente toda a razão. Se cientes que algo invisível te persigue, que uma sombra te acompanha adonde vais, que por mais que intentes nada flui como deveria, de com intenção, estou listo para cortar toda maldição y recuperar mi poder. Dilo porque é esse momento de que algo cambie. Deixa-me contar-te algo que nunca te andixo. Tu corpo não é esse solo carne. Não é esse solo matéria que camina, respira, come y duerme. Tu corpo é esse o mapa completo de tua história, de tua linhagem, de todo lo que rés vivido y de todo lo que rés heredado sem saberlo. Y é um ponto em esse corpo, um lugar que quase nadie menciona porque pertenece à intimidade mais profunda, que é esse o centro de tua energia vital, é o lugar donde todo comienza y donde todo pode transformar-se. Esse lugar é esse tu parte íntima, tu zona genital, é o espaço que conecta tu capacidade de criar, de generar, de dar vida, pero também de receber vida, fuerza, bendição ou maldição. Sei que esto pode sonar-te estranho. Pode incluso incomodar-te. Estamos acostumbrados a não hablar de estas coisas, a manter certas partes do corpo em silêncio, como se fueran territórios proibidos. Pero justamente por eso, porque nadie habla de esto, aí se acumula lo que nadie vê, lo que nadie limpia, lo que nadie sana. Esse silêncio, essa ignorância, ha permitido que gerações inteiras carguem bloqueios em essa zona sem entender por que sua vida sexual não flui, por que não podem conceber, por que sentem vergonha de seu próprio corpo, ou por que há um vazio estranho, uma incomodidade constante que não sabem como nombrar. Em la sabedoria antiga de nuestros sábios, esos maestros que conheciam o corpo como um templo vivo, se entendia algo fundamental, la zona genital não é esse solo o órgão reprodutivo. Não é esse solo o lugar de placer ou de função biológica. É esse um centro de poder. É esse o lugar donde reside tu fuerza criadora, tu capacidade de manifestar, de trazer coisas novas ao mundo, de generar vida em todos os sentidos. Y quando esse centro está bloqueado, quando aí se instala uma maldição, quando se acumulam vergonha, culpa, medo, ou energias negativas que alguém puso sobre ti, o que tu mesmo te pusiste, toda tu vida se bloqueia. Não podes criar, não podes manifestar, não podes avançar, porque tu fuente está tapada, tu poder está dormido. Las maldições existem. Nos sem cuentos ni superstições sem sentido. Uma maldição é essa uma palavra carregada de intenção negativa que se pronuncia sobre alguém y que se instala em seu campo energético como um programa, como uma ordem que la vida empieza a obedecer. É-se tu madre diciendo com dolor, ojalá sufras lo que eu sofri. É esse alguém mirando-te com envidia y dizendo em secreto que fracasses. É esse um homem celoso maldiciendo la intimidade la mulher que lo dejó. É esse uma mulher despechada lançando palavras de impotência sobre quem la hirió. Sem frases, sim, pero frases que se grabam em lo invisível, que se pegam ao corpo, que encontram lugar donde instalar-se y que empiezam a controlar tu destino sem que tu lo sepas. Y muitas vezes essas maldições não vienen de afuera, vienen de adentro. Vienen de ti mesmo. Vienen de la vergüenza que sentiste la primeira vez que alguém te hizo creer que eras sucio por tocar tu corpo. Vienen de la culpa que cargaste por desejar, por sentir, por ser humano. Vienen de las palavras que te dijeron de ninho sobre essa parte de ti, palavras que te ensinaram a esconder-la, a rechazá-la, a tratá-la como algo malo, algo pecaminoso, algo que não deve nombrar-se. Todas essas palavras, todas essas emoções densas, se fueram acumulando aí, em tua intimidade, formando uma capa invisível de bloqueio que hoje te impede viver com liberdade, com plenitude, com la fuerza que deveria ser tua por derecho.
Eu vivi esto. Sed lo que hablo. Hubo un tiempo en mi vida en eu que todo parecia estar bien en la superfície, pero por dentro havia uma inquietude constante, malestar que não podia explicar. Y não era solo em área, era em todo. Em eu dinheiro que no legaba, em las relações que no funcionaban, em la saúde que no terminava de estabilizar-se y, sobretudo, em uma sensação profunda de que algo em mim estava roto, de que levava uma marca invisível que me separava de la vida que desviava. Recuerdo las noches em las que me despertava com uma angústia inexplicável, com peso em eu pecho que não sabia de dónde venia. Recuerdo las vezes que intenté conectar com alguém y senti muro invisível entre essa persona y eu, como se algo em mim rechazara o amor que tanto descia buscar. Recuerdo las oportunidades que se me escapaban de las manos sem razão aparente, como se uma fuerza invisível las alejara justo quando estaban a ponto de concretar-se. Y recuerdo la frustração, la rabia, la impotência de não entender que estava passando, de não poder nombrar o problema, de não saber a dónde mirar para encontrar la solução. Fui entonces quando esse rabino, esse homem anciano que havia visto mucho y sabia mucho, me mirou a los olhos y me dijo, o problema não está em tu mente. Está em tu cuerpo, y está exatamente donde menos res mirado. Me explicou que, durante siglos, em nuestra tradição os sábios entendiam que o corpo humano tinha pontos de poder, lugares donde a energia se concentra, donde a vida entra y seio, donde lo espiritual y lo físico se toca. Y me dijo que um de esos pontos, eu mais íntimo, eu mais escondido, esse também é o mais vulnerável, porque aí se instala todo lo que não queremos ver, todo lo que rechazamos, todo lo que nos dá vergonha enfrentar. Me habló de como em las famílias se transmitem patrones invisíveis, de como las heridas no sanadas de los abuelos se conviertem em los bloqueios de los nietos. De como las palavras dichas em momentos de dolor se vuelvem maldições que atraviesan gerações sem que nadie se dê cuenta. Me habló de como la vergüenza sobre o cuerpo, sobre la sexualidade, sobre o desejo, se transmite de madre a hija, de padre a hijo, como uma herencia tóxica que nadie pediu, pero que todos cargam. Y me dijo que, se eu queria romper esse ciclo, se queria liberar-me de lo que me estava deteniendo, tinha que empezar por limpiar esse lugar, por liberar esse centro, por devolver-lhe sua pureza, su poder, su derecho a ser lo que é esse, uma fuente de vida, de fuerza, de bendición. Me ensinou algo tão simple, tão acessível, tão antigo, que ao princípio não lo podia crer. Me dijo que usará sal, sal pura, sal de mar se podia consegui-la, sal comum sino. Me explicou que la sal é esse uno de los elementos mais sagrados que existem, que leva em si mesma a memória de los oceanos, de la tierra, de la pureza original de la criação. Me dijo que la sal tiene o poder de absorver lo negativo, de neutralizar lo tóxico, de limpiar lo que está sucio. Y que, se eu la colocava com intenção em mi parte íntima, em essa zona que nadie menciona pero que todos tememos, algo profundo e a cambiar. Me advirtió, não é esse magia, não é esse truco. É esse acto consciente de limpeza espiritual, de liberação real pero tienes que hacerlo com respeto, com seriedade, com a certeza de que estás tocando algo sagrado. Tienes que entender que não estás curando solo tu cuerpo, estás curando tu história, tu linhagem, tu relação contigo mesmo. Eso requiere tempo, constância f é em lo que no se vê é, pero é esse tão real como é o aire que respiras. Loísse com medo ao princípio, com dúvidas, com essa resistência que todos sentimos quando algo toca nuestra intimidade mais profunda. Recuerdo la primeira noche que me atrevi. Esperé que todos em la casa se durmieram. Preparé todo com cuidado, como se estuviera a ponto de entrar em espaço sagrado, em certo modo lo era. Me bané como me havia indicado, lavando mi cuerpo com mais consciência de la que havia tenido em anos, sentindo cada gota de água como uma bendição, como uma preparação para algo importante. Quando salí de la ducha me sequé, senti uma mescla de nerviosismo e expectação. Tomé la sal em mi mano me quedé mirando-la por um momento. Era solo sal, simple sal de cocina. Pero em esse instante senti que era mucho mais que eso, símbolo, uma herramienta, puente entre lo que eu havia sido hasta esse dia lo que podia legar a ser.
Le hablé como me había ensinado o rabino. Le dije, limpia-me de todo lo que não me deja ser quem realmente soy. Absorbe toda la vergüenza, toda la culpa, todo el miedo que recargado. Libera-me. O ego, com manos temblorosas, la coloquei em mi parte íntima. Te juro que, desde esse momento, desde esse instante em que la sal tocou mi piel, senti algo. Não fui dramático. Não fui raio de luz ni uma visão mística. Fui algo mais sutil, pero igualmente poderoso. Fui como se mi corpo suspirara, como se uma tensão que levava anos aí começara a aflojar-se, como se algo que havia estado dormido empezara a despertar. Me quedei acostado em silêncio, respirando, sentindo, y vinieron las lágrimas. Vinieron sem aviso, sem razão aparente. Vinieron desde lugar tão profundo que ni sequer sabia que existia. Mientras loraba, mientras dejaba salir todo esse dolor acumulado, senti que estava liberando algo muito viejo, algo que não era só lumil, algo que venia de antes, de muito antes. Em esse lanto havia tristeza, sí, pero também alívio. Havia liberação. Havia o início de algo novo. Desde essa noite todo empezou a cambiar. Não fui de dia para outro, não fui milagro instantâneo, pero fui real, profundamente real. Ahora voy a ensinar-te exatamente como hacerlo, paso a paso, para que tu também puedas experimentar essa liberação, essa limpeza, esse corte definitivo com todo lo que te ha estado deteniendo. Primeiro, necessitas entender algo. Esto no se hace a la ligera. Não é esse algo que haces mientras vês televisão ou mientras tu mente está em outra coisa. Esto é esse ritual. Ritual é esse acto sagrado. Momento em que te separas de mundo ordinário entras em espaço de consciência profunda, de intenção clara, de conexão real com o invisible que sostiene tu vida. Por isso, vas a necessitar momento em que estés completamente solo, em que nadie te interrompa, em que puedas estar contigo mesmo sem máscaras, sem distracções, sem nada que te aleje de lo que estás a ponto de hacer. Elige uma noche. Las noches tienen poder especial para este tipo de trabalho, porque a oscuridade te invita a mirar hacia dentro, porque o mundo se aquieta tu corpo se vuelve mais receptivo, mais aberto a lo sutil. Pero si la noche não é possível para ti, entonces hazlo temprano en la manana, antes de que o dia comience, em esse momento entre o sueño y a vigília, quando tu mente aún não está invadida por las preocupações cotidianas. Antes de começar, deite uma ducha. Lava tu corpo completo com cuidado, com atenção, como se te estuvieras preparando para algo importante, porque assim é esse. Mientras te banas, mientras el água corre sobre ti, siente como se leva todo lo que não necessitas, todo lo que não é esse tuyo, todo lo que has estado cargando sem saberlo. No te apures. No hagas gesto uma ducha mecânica rápida. Toma-te tu tempo. Toca tu piel com presencia. Lava cada parte de tu corpo com a consciência de que estás limpiando no solo la sociedade física, sino também la emocional, la energética, la espiritual. Puedes decir em voz baixa, casi em sussurro, me limpio de todo lo que me dana. Me libero de toda maldição. Soy nuevo. Soy puro. Soy libre. Não importa se as palavras não suenan perfectas. Importa que salgam de tu verdade, de tu desejo real de câmbio. Se quieres, puedes agregar tus propias palavras, tus propias petições, tus propias declarações. Este é tu momento, tu ritual, tu processo. Nadie, mais que tu, sabe exatamente que necessitas soltar, que necessitas liberar, que necessitas sanar. Quando salgas de la ducha, seca-te bem. No te apures. Respira. Siente tu corpo limpio, tu piel fresca, tu ser preparado para lo que viene. Viste-te com roupa cómoda, roupa que te haga sentir bem, roupa limpia que não cargue energias pesadas do dia. Busca um lugar tranquilo em tu casa, espaço onde puedas estar a solas, sem que nadie te moleste. Puede ser tua habitação qualquer rincón onde te sientas seguro, protegido, em paz. Se quieres, puedes encender uma vela. La luz de la vela tiene algo especial,
nos conecta com o ancestral, com épocas em que não havia eletricidade y o fuego era lo único que iluminava a oscuridade. Pero si no tienes vela, o sítio parece necessário, está bem. Lo importante não é la parafernália externa, sino tu intenção interna, tu disposição a ir profundo, tu compromisso com tu propia sanação. Agora toma um pouco de sal em tu mano. Não necessitas mucho, uma pizca é suficiente. Se tiene sal de mar, melhor. La sal de mar tiene mais minerais, mais memória do oceano, mais conexão com o primordial. Pero se solo tiene sal comum, sal de mesa ou sal iodada, também funciona. Lo que importa não é la pureza química de la sal, sino la pureza de tu intenção ao usá-la. Antes de hacer nada com ela, sostê-la em tu palma y mira-la. Observa los pequenos cristais, su color blanco ou ligeiramente grisáceo, su textura. Essa sal que tienes aí é um regalo de la tierra, um elemento que ha servido a la humanidade durante milênios para preservar, para limpiar, para sanar. Piensa em todas as civilizações que han usado la sal para sus rituales, suas cerimonias, sus actos sagrados. Piensa em como la sal ha preservado alimentos, ha curado heridas, ha purificado espacios. Agora vê-a a servir-te a ti, vê-a a ser tua herramienta de liberação. Habla com essa sal si, habla com ela. No tengas vergüenza. No estás loco, estás haciendo lo que los sábios han hecho durante siglos, reconhecendo que todo em este universo tiene consciência, que todo responde a la intenção, que las palavras tienen poder para activar fuerzas invisíveis. Dile, sal sagrada, elemento de pureza, limpia-me de toda maldição. Absorbe todo lo que me bloqueia. Libera-me corpo, libera-me vida. Libera-me poder. Siéntelo-me entras lo dices. Não lo repitas de forma mecânica, como quem recita uma oração memorizada sem sentir nada. Dilo desde o coração. Dilo desde o desejo profundo de ser livre, porque la intenção lo é todo. La intenção é o puente entre lo físico y lo espiritual, entre o acto material y la transformação real. Agora viene uma parte que requiere valentia, apertura y disposição a ir mais alá de lo cômodo. Vas a colocar essa sal diretamente em tu parte íntima. Se eres homem, coloca-la com cuidado alrededor de tu órgano genital, em o espaço donde sientes que reside tu fuerza, tu capacidade de generar y de criar. Puedes ponerla em la base, em el períneo, em toda a zona que rodeia tu centro de poder. Se eres mulher, coloca-la em la entrada de tu vagina, em los lábios externos, em esse umbral que conecta tu interior com o mundo, que é esse puerta de vida y também puerta de liberação. No la introduzcas internamente, simplesmente deixa-la em contato com la piel externa de essa zona. Hazlo com respeito, com consciência, entendendo que não estás haciendo algo sucio ni vergonzoso. Estás honrando tu corpo. Estás limpiando tu templo. Estás recuperando lo que sempre fui tuyo. Esta é tu parte mais íntima, tu centro criador, tu fuente de vida, y merece ser tratada com reverência, com amor, com cuidado. La sal pode arder um pouco, pode generar uma sensação de calor ou incluso uma incomodidade leve. Isso é normal, é natural. É sinal de que está trabalhando, de que está em contato com o que necessita ser limpiado. No te ajustes. No la retires imediatamente. Respira através de essa sensação, permítela, acéptala, porque muitas vezes o malestar físico é a manifestação de um malestar espiritual que está saliendo, que está sendo liberado, que está encontrando por fim uma via de escape. Se não se sostiene bem porque tua anatomia não lo permite, puedes ajudar-te com um pequeno troço de tela limpia, uma gasa, ou simplesmente com tu propia mano, susteniendo-la aí por um tempo. Alguns homens encontram mais fácil acostar-se boca arriba para que la sal permaneça em seu lugar. Algumas mulheres preferem sentar-se em uma posição cômoda, com as pernas ligeiramente abertas. Encuentra lo que funcione para ti. Lo importante é que la sal está em contato direto com tu piel, com esse ponto de poder que estás sanando. Uma vez que la sal está em seu lugar, não te levantes nem te distraigas. Queda-te aí, acuesta-te se puedes.
Cierra los olhos y respira profundo. Inhala por la nariz, llenando tu abdômen de aire y expandindo tu vientre como um globo. Sostenha o aire por um momento y luego exhala por la boca lentamente, soltando todo lo que não necessitas, todo lo que te pesa, todo lo que te bloqueia. Hazlo várias vezes, 3 respirações profundas, o las que necessites para sentir que tu cuerpo empieza a relajar-se, que tu mente empieza a aquietar-se, que tu ser completo entre em um estado de receptividade, de apertura, de disposição para sanar. Mientras respiras, mientras sientes essa sal trabalhando em ti, visualiza. La visualização é uma herramienta poderosa. Não é fantasia nem imaginação vacía. É uma forma de dirigir tua energia, de enfocar tua intenção, de criar em o plano interno lo que queres manifestar em o plano externo. Visualiza como essa sal está absorvendo todo o negativo que há em ti. Imagina que é como uma esponja luminosa, branca, brilhante, que extrai, de raiz, todo o escuro, todo o pesado, todo o que não te pertenece. Visualiza como as palavras negativas que se digeram sobre tu sexualidade, sobre tu corpo, sobre tu capacidade de ser amado y de amar, se vão desvanecendo, perdendo poder, convirtiendo-os em humo que se dissolve em el aire. Visualiza como as experiências dolorosas que viviste, los rechazos, los abusos, las humilhações estão sendo extraídas de tu memória celular, de essa memória profunda que o corpo guarda y que siga afetando-te, aunque tu mente consciente a no recuer de los detalhes. Visualiza como as maldições que alguém impuso sobre ti, consciente ou inconscientemente, se estão rompendo. Vê as cadenas invisíveis quebrando-se, los nudos desatando-se, las ataduras soltando-se. Ciente como tu corpo se vê liberando, como tu energia se vê limpiando, como tu ser completo se vê renovando. Se puedes, acompanha esta visualização com palavras. Di em voz baixo em tu mente, me libero de toda maldição. Rompo toda cadena. Curto todo laço que me une ao dolor, à la vergüenza, à la limitação. Soy livre. Soy nuevo. Soy poderoso. Se vienen lágrimas, déjalas salir. Se vienen recuerdos dolorosos, permítelos. Se sientes rabia, tristeza, vergüenza, medo, no los reprimas ni los juzgues. No trates de controlar-los ni de entender-los. Simplesmente deixa-los estar. Deixa-los passar através de ti como nubes que cruzam o cielo. Parte de este processo é se permitir que lo que estava enterrado, lo que estava guardado em lo mais profundo de tu ser, salga finalmente à la luz para ser liberado. Las lágrimas são sagradas. Las lágrimas limpiam el alma. Quando loras durante um ritual como este, estás lavando heridas viejas, estás soltando cargas que levabas desde há anos, talvez desde la infância, talvez desde antes de nascer, heredadas de tu linhagem, de tu família, de todos los que vieram antes que tu. Cada lágrima que cai é um peso que se vê a. Cada soluço é uma cadena que se rompe. Cada suspiro profundo é um passo hacia tu liberdade. Queda-te assim durante a Alameda menos 30 minutos. Pode ser 40, pode ser 1 hora, se cientes que necessitas mais tempo. Não há prisa. Não há relógio marcando tu liberação. Esto é um acto de amor a si a ti mesmo, de cuidado profundo, de sanação real y tu corpo, tu alma, necessitam tempo para processar, para soltar, para renovar-se. 30 minutos podem parecer mucho em nuestra era de imediatez, de respostas instantâneas, de todo rápido y fácil. Pero esto não é rápido, esto é profundo. No profundo requiere tempo, requiere presencia, requiere que te entregues ao processo sem resistência, sem querer acelerar nada, sem estar pensando em lo que viene después. Durante esse tempo, tu mente pode devagar. Podem venir pensamentos de todo tipo, preocupações del dia, coisas que tienes que hacer manana, conversações pendientes, dúvidas sobre se isto realmente funciona. É normal, é parte do processo. No peleis com tu mente. Simplesmente, cada vez que notes que te res distraído, que tua atenção se fui assim afuera, traê-la de vuelta com gentileza. Vuelve a sentir la sal em tu corpo. Vuelve a respirar conscientemente.
Vuelve a visualizar la limpieza, la liberación, la renovación. Y escucha a tu cuerpo. Tu cuerpo te ve a hablar se estás atento. Talvez sientas calor em essa zona. Talvez sientas frio. Talvez sientas hormigueo, uma vibração sutil, uma sensação estranha que não sabes como descrever. Talvez não sientas nada em absoluto y te pergunte se algo está passando. Todo eso está bem. Todo eso é parte do processo. No todos experimentamos la sanação de la mesma maneira. Para alguns é dramática y evidente, para outros, sutil y silenciosa. Pero eu acho de que no lo sientas de forma óbvia não significa que não está funcionando. Confie em o processo. Confie em que algo está sucedendo, aunque não puedas verlo, nem medirlo, nem explicarlo. Después de esse tempo, quando sientas que algo dentro de ti ha cambiado, quando sientas uma calma nueva, uma paz que não estava antes, ou simplesmente quando sientas que é esse suficiente por hoy, retira la sal com cuidado. No la reutilices. Esto é importante, essa sal e hizo su trabalho, e absorbió lo que tinha que absorber, y está cargada com todo lo negativo que extrajo de ti. É esse como uma esponja que absorbió a água sucia. No vas a volver a usar essa esponja para limpiar. Lo mesmo com esta sal. Leva-la ao bano y tira-la por el inodoro, deixando correr mucha água para que se vá completamente, para que se aleje de ti y no regrese. Mientras la tiras, puedes decir, lo que ya no me sirve se vê a hora. Lo que ya no soy se vê a hora. Me quedo solo com lo que me nutre, com lo que me eleva, com lo que é verdadeiramente meu. Se prefieres, envuelve-la em papel higiênico, ata-la bem y tira-la la basura fuera de tu casa, em um contenedor público, em la calle, lejos de tu espacio. Essa sal ya cumplió su propósito y debe salir de tu vida. Luego lava tu parte íntima com água limpia, com cuidado, com ternura. Ciente ou água levando-se qualquer resíduo de sal, qualquer último rastro de lo que se limpiou. Seca-te com suavidade. Se tienes aceite de oliva, esse aceite sagrado que se é usado durante siglos para ungir, para consagrar, para honrar, põe umas gotas em essa zona como sinal de renovação, de nova vida, de cuidado. Massageia suavemente, permitindo que o aceite penetre em tu piel, nutriendo-la, honrando-la, bendiciendo-la. Porque después de limpiar, después de liberar, há que nutrir, há que honrar, há que dar-lhe a tu cuerpo a mensagem de que lo que acabas de hacer não foi um castigo, foi um acto de amor, de respeto, de devolução de poder. Y ahora, escucha-me bem, porque esto é crucial. Lo que acabas de hacer é poderoso, é real, é efetivo, pero não é um acto aislado. Se levas anos cargando bloqueios em essa zona, se vienes de uma família donde a sexualidade era tabu, donde o cuerpo era vergüenza, donde rubo abuso, donde rubo dolor, donde rubo silencio, entonces uma sola vez não vê a ser suficiente para limpiar todo. Vais a necessitar repetir este ritual, hacerlo uma vez por semana durante um mês completo, talvez 2 meses. Y cada vez que lo hagas, algo mais se vê a liberar, algo mais se vê a sanar, algo mais vê a despertar em ti. La primeira vez talvez sientas mucha emoção, mucho movimento interno, muchas lágrimas. É esse como abrir uma puerta que levava anos cerrada, todo lo que estava guardado detrás de essa puerta saiu de golpe. Pode ser abrumador, pode ser intenso, pode ser difícil, pero é esse necessário, é esse parte do processo. La segunda vez talvez sim mais tranquilo, mais sutil, pero igualmente poderoso. E não há tanto que sacar, porque la primeira vez liberaste lo mais denso, lo mais superficial. Agora estás trabalhando capas mais profundas, memórias mais antiguas, programações mais arraigadas. La terceira vez talvez não sientas nada dramático, pero vas a notar em tu vida diária que algo ha cambiado, que te sientes mais seguro em tu cuerpo, mais cômodo com tu sexualidade, mais conectado com tu poder criador, que essa incomodidade estranha que sentias em tu intimidade não está, o está mucho mais suave. Y esos câmbios internos se vão a reflejar afuera, em melhores relações, em oportunidades que aparecem, em dinheiro que flui, em saúde que melhora. Porque quando tu centro de poder está limpio,
Quando tu capacidade criadora está desbloqueada, todo em tu vida empieza a alinear-se. Conheci a um homem que vino a mim desesperado. Me dijo que levava anos sem poder ter uma relação íntima, que sentia vergonha de su próprio corpo, que cada vez que tentava conectar com uma mulher, algo dentro de ele se cerrava, se bloqueava, se apagava. Não era um problema físico, os médicos lhe haviam dicho que todo estava bem em esse sentido. Era algo mais profundo, algo invisível, algo que eu não sabia como nombrar nem como sanar. Quando hablamos, quando lhe perguntei sobre sua história, me contou que de mim havia sido surpreendido tocando-se su padre lo havia golpeado, lo havia lamado sucio, lo havia hecho sentir que su corpo era malo, que su deseo era pecado. Essas palavras, dichas com rabia, com rechazo, com violência, se haviam convertido em uma maldição que levava pegada em sua parte mais íntima desde entonces. Cada vez que tentava acercar-se a uma mulher, cada vez que su corpo respondia com deseo, essas palavras resonavam em seu interior, sucio, malo, pecado. Su corpo se cerrava, se bloqueava, incapaz de funcionar baixo o peso de essa condena. Le esto. Le a usar la sal, a limpiar conscientemente esse lugar, a hablar-lhe a su próprio corpo com amor, com respeto, com a verdade de que não havia nada malo em ele. Le a visualizar como essas palavras de su padre se van dissolviendo, como la vergüenza se va despegando de su piel, como su corpo recuperava o direito a sentir, a desejar, a funcionar em plenitude. Luíso durante 6 semanas seguidas, todas as noites de viernes, que é esse um dia especialmente poderoso e não esta tradição para este tipo de trabalho. Ao final de esse tempo me buscou de novo. Tenia lágrimas em los olhos quando me dijo, algo cambiou. Não sei como explicar-lo, pero me siento diferente, me siento inteiro. Estuve com alguém la semana passada por primeira vez em anos, pude estar presente, pude desfrutar, pude conectar sem esse muro invisível entre essa persona y eu. Senti-me corpo vivo de uma forma que não recordava lo mais importante, senti que merecia estar aí, que merecia sentir prazer, que merecia ser amado. La vergüenza se fui. La maldição se rompió. Se lhe funcionou a él, se lhe ha funcionado a tantos outros que han tenido o valor de hacer esto, por que não te vea a funcionar a ti? Pero necessitas hacerlo bien. Necessitas hacerlo com compromisso. Porque se lo haces uma vez luego vuelves a tus patrones viejos, a tus pensamentos negativos sobre tu corpo, a tu vergüenza, a tu rechazo, entonces estás limpiando de noche y ensuciando de dia. Eso não funciona. Tienes que sostener este câmbio com tu forma de pensar, com tu forma de hablar, com tu forma de viver. Empieza a bendecir tu corpo cada dia. Cada manhã, quando te levantes, antes de revisar o teléfono, antes de pensar em tus problemas, ponto humano sobre tu vientre baixo, sobre essa zona que acabas de limpiar, bendigo mi corpo. Bendigo mi capacidade de criar. Bendigo mi sexualidade. Bendigo mi poder. Soy digno de amor. Soy digno de placer. Soy digno de abundância. Soy digno de vida plena. Dilo aunque ao princípio no lo sientas. Dilo aunque te suene estranho, aunque te dê vergüenza, aunque uma parte de ti não lo crea. Porque estás reprogramando tu mente, estás sembrando novas crenças, estás construindo uma nova relação contigo mesmo. Com o tempo, com a repetição, com a constância, essas palavras se vão a convertir em tu realidade. Cuida também com quem compartes tu intimidade, porque tu corpo é esse sagrado, tu energia é esse sagrada, no qualquer merece acceso a esse espaço. Se has estado dando tu corpo a personas que não te valoram, que não te respeitam, que solo buscam placer sem conexão, que te usam y te descartam, estás ensuciando de novo lo que estás limpiando. Estás abrindo la puerta a novos bloqueios, a novas heridas. Por isso, después de hacer este ritual, sé seletivo, sé consciente. Conecta solo com quem realmente te honre, com quem vê em ti algo mais que um corpo, com quem está disposto a tocar tu alma, ademais de tu piel. Sim, este momento de tu vida no há nadie está bem.
Eu celibato consciente também é esse poder. La abstinência elegida também é essa sanação. Porque a veces necessitamos um tempo a solas como os outros mesmos, um tempo de retirada, de silêncio, de reconexão interna, antes de volver a compartilhar nuestra energia com alguém mais. Y esse tempo não é esse castigo, não é esse privação, não é esse sinal de que algo está mal contigo, é esse um regalo. É essa a oportunidade de conhecer-te de novo, de sanar sem interferências, de construir uma relação sana contigo mesmo antes de tentar construir-a com outro. Que toda maldição se rompa ora. Que tu poder se restaurado. Que tu intimidade se bendecida. Que tu vida floresca desde tu centro mais profundo. Y recuerda, esto apenas comienza.